Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Dr. Gilberto Viana. Sou médico urologista, andrologista, especialista em medicina sexual. Hoje vamos falar um pouquinho sobre terapia medicamentosa na ejaculação precoce. Quais são os remédios mais utilizados na ejaculação precoce? Nós temos bons medicamentos, lógico, após uma avaliação criteriosa do quadro clínico, entendendo se há ou não há uma ejaculação precoce. Tem terapias aí disponíveis, psicoterapia e tudo mais, mas podemos oferecer para os pacientes ali de imediato alguns medicamentos. O padrão ouro, na verdade, o tratamento primário, o primeiro tratamento que a gente pode oferecer são os medicamentos, são os antidepressivos. A gente sempre conversa com os pacientes para não se assustar com o nome. Sabemos que os antidepressivos eles podem assustar, o paciente ficar com aquela questão do medo, de se viciar e tudo mais, mas é um excelente tratamento, tá? A principal classe de antidepressivos que a gente utiliza são os inibidores da recaptação de serotonina. São medicamentos que agem no sistema nervoso central e, como efeito colateral, eles têm um efeito de prolongar a ejaculação. Hoje utilizamos a paroxetina de liberação lenta, com bons resultados, um medicamento que funciona muito bem, com mínimos efeitos colaterais e numa dose muito baixa. Então o paciente tem que estar ciente que sim, deve ser utilizada a medicação, ela pode ser utilizada por um período de tempo médio prazo, curto prazo, até longo prazo, sem maiores prejuízos, ela não causa dependência e é um remédio que pode fazer um bom efeito de prolongar o tempo de latência do processo da ejaculação. É muito variável, depende de cada paciente, a maior parte dos pacientes se adaptam bem com a dose de 25 miligramas da paroxetina de liberação lenta, mas em alguns casos podemos ter que associar medicações ou podemos até tirar as medicações, colocando, por exemplo, uma dose de 12,5 miligramas, certo? Ah, junto com a paroxetina, em algumas situações podemos entrar com outros tipos de antidepressivos. A gente tem, por exemplo, um antidepressivo muito bom, que funciona muito bem, que é a clomipramina, é um tricíclico. Ele tem ali alguma ação na serotonina também e tem um efeito em conjunto com com a paroxetina de liberação lenta, um bom efeito no processo ejaculatório. Então, os medicamentos são seguros, podem ser utilizados de forma conjunta, não causam vício e pode também ser utilizado a médio e longo prazo. Agora chegou no Brasil, não muito tempo atrás, um medicamento também, um inibidor da recaptação de serotonina, mas basicamente o único medicamento inventado com o fim de tratar a ejaculação precoce. É a dapoxetina, temos aqui no Brasil apresentações de 30 miligramas, que pode ser utilizado a dose de 30 ou até mesmo 60 miligramas. Esse medicamento ele tem um efeito também ali no processo ejaculatório. Ele pode ser utilizado ali por volta de 1 a 3 horas antes da relação sexual e somente no dia da relação sexual. Então, o maior conveniente desse medicamento é essa possibilidade de ser utilizado somente no dia da relação sexual. Os inconvenientes, como alguns pacientes dizem, talvez assim, devemos agendar horário com a parceira, então para alguns isso é uma situação um pouco difícil. Relações sexuais matinais, não dá tempo de fazer o efeito. Uma relação sexual no momento que o paciente não está pronto para isso, também pode ser um inconveniente para o uso da paroxetina nessa situação. Então ele é um medicamento muito bom, pode ser utilizado aí nessa dose de 30, alguns pacientes por volta de 60%, de 40% pode ser necessário utilizar a dose de 60 miligramas, 2 comprimidos, e ele tem um efeito ali de 1 a 3 horas, podendo chegar até mais ou menos ali 3 horas, né? O melhor efeito dele pode ser por volta de 2 horas, tá bom? Então nós temos essas duas possibilidades, os inibidores da recaptação de serotonina, como a paroxetina de liberação lenta, pode ser utilizado outros, fluoxetina, sertralina, com efeitos menores na ejaculação e com mais efeitos colaterais. Podemos associar ali um antidepressivo tricíclico com bom efeito, certo? Que funciona de forma bem legal. E também agora os inibidores de recaptação de serotonina com uma ação ultra rápida, como por exemplo a da paroxetina, que foi feito para ejaculação precoce. Todos são muito efetivos, muito seguros e se o seu médico te indicar o tratamento medicamentoso, não tenha medo, pode ser utilizado. Se tiver mais dúvidas, estamos aqui para elucidar para vocês.
Obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.